Eu vou falar aqui como a gente pode se proteger das tentações, né? Numa linguagem mais objetiva. As paixões não existem materialmente para os espíritos atrasados, né? Eles desencarnados no plano transitório e vagando aqui pela Terra, porque, infelizmente, tem milhões de espíritos vagando aqui pela Terra. Não por culpa, né, dos administradores do planeta, da vida aqui, mas por culpa nossa mesmo, porque a humanidade atrai pelo pensamento. Mas vamos lá. Então, as paixões não existem materialmente para os espíritos atrasados, mas existem no pensamento, que são emissões de energias em ondas vibratórias e poderosas, que têm muito poder de influenciar os outros espíritos. E esses pensamentos, encontrando sintonia em outros espíritos, vibrando na mesma frequência, elas se sintonizam, atraindo os semelhantes para cometer os intentos dos pensamentos dos espíritos inferiores. É aquele negócio que aquela frasezinha que a gente escuta de vez em quando por aí. Aquela mente vazia é oficina de Satanás. Vocês já devem ter ouvido. Aliás, esse é um provérbio, né? Mente vazia é oficina de Satanás. Então, esses espíritos inferiores, perversos, maus, eles dão pastos, né? Dão pasto a esses pensamentos. Né? E outro provérbio é: não use da má palavra, porque a má palavra é um pasto para a maledicência. Mas seguindo, então esses espíritos inferiores, eles dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se ofereçam os espetáculos das paixões, de tudo que possa excitar paixões nos espíritos que precisamente exercendo o sentimento do suplício. Por exemplo, o avarento vê o ouro que não pode pegar, o devasso vê a orgia que não pode participar, né? O orgulhoso vê alguém recebendo honrarias e fica com a inveja. Isso é um suplício. Então, isso é um suplício para aqueles espíritos que estão vibrando nessa frequência para fazer com que as almas, aqui eu vou fazer um parênteses, quando eu falar alma, é porque é o espírito, por exemplo, eu estou encarnado aqui, então, quando eu falar do meu espírito, eu vou me referir à minha alma, né? O espírito propriamente, vou me referir ao espírito que está desencarnado. Então, as penas e os louvores recebidos pelas almas após a morte formam no homem uma ideia mais ou menos elevada conforme o estado de inteligência desse homem. Quanto mais ele se desenvolve, mais essas ideias se apura e se livra da matéria e compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as coisas de um ponto de vista menos racional, de um ponto de vista figurado, né? Sendo a alma um ser espiritual, quer dizer, na verdade, alma e espírito é a mesma coisa, como eu já falei. Quando eu me referir à alma, a minha alma é o corpo vivo aqui, encarnado entre os homens. Espírito, no caso, o espírito desencarnado lá. A alma em si, ela não pode ser atingida pelas sensações. Quem sente as sensações é a matéria. Mas nem por isso se segue daí, porém, que esteja isenta do sofrimento, nem que os espíritos que assim agem e se submetem, né, aqueles que agem sobre aqueles que submetem, não recebam os dois castigo, penalidade pelas faltas que cometem. Então, qual é o segredo da gente se proteger dessas influências maléficas, para evitar de cometer erros, crimes, né? É manter a nossa mente vigilante, entendeu? Ver os nossos pensamentos, porque às vezes a gente está assim parado, vem um pensamento besta, idiota, de fazer alguma coisa, você deve pensar assim: ó, esse pensamento não é meu, foi expulsado da minha mente.
vou cortar, deve ser uma influência de uma vibração. Eu deixei meu pensamento vazio, ele vibrou numa frequência que captou uma vibração de um espírito inferior. Então, esse pensamento não é meu. Então, essa é a grande regra. Vigilância, vigie o pensamento. Tá? É 1000 vezes melhor do que ficar ajoelhado rezando diante de qualquer coisa, porque isso aí não tem importância nenhuma para o nosso anjo da guarda, né? Os nossos amigos protetores, não tem. Para Deus não tem importância. Se você sai dali depois, vai pensar besteira, falar besteira, cometer crimes, que valeu você ficar sentado ali ou ajoelhado rezando? Nada, não valeu nada.